Ai, gente, não estou vendo minha tela aqui, Ana. Achei. Pronto. Boa noite, pessoal. Desculpe aí a demora. É um prazer revê-los nessa noite. Obrigado por terem ficado depois da palestra do Marcelo. A gente tem que ficar um tempão, né, revivendo e digerindo tanto conteúdo, é sempre muito bom. E quero falar um pouco com vocês hoje também de novo da experiência, da perspectiva da experiência, tá bom? Algo que tem acontecido comigo, que eu tenho percebido e colocado em prática na minha vida, na nossa relação entre fé e ciência. O título da minha palestra de hoje é Samba de uma Nota Só, ou a monotonia na interação entre fé e ciência. É uma brincadeira com o Sambinha de uma Nota Só, do Tom Jobim, que é uma música riquíssima em melodia e harmonia, mas que vira ditado brasileiro, dizendo que uma coisa é uma samba de uma nota só, é aquela coisa que fala sempre a mesma coisa, né? Uma monotonia no discurso. Claro que é uma brincadeira com o título aqui. Deixa eu só dizer de onde eu venho, né? Apesar de já ter falado ontem com vocês, mas da onde eu parto. Eu sou um professor universitário aqui de engenharia naval na Universidade de São Paulo e sirvo como um presbítero em disponibilidade na IPB, na Igreja Presbiteriana Ebenezer, aqui em Santana, em São Paulo. E nesse meio de campo entre universidade, né, classe com alunos, 20 e poucos anos, turma de engenharia entrando na USP e também pastoreando a igreja, né, com um grupo de jovens, muitos jovens universitários principalmente, eu tenho ficado aí no meio do caminho, pensado muito na geração dentro da minha igreja ou nas igrejas próximas que têm acesso à universidade agora e começam a experimentar dos grandes questionamentos na transição para a vida universitária. Então eu tenho servido, ou tento me colocar à disposição do serviço no reino nessa interface. E isso tem me ajudado a colher muita informação sobre esse público aí do meio do caminho. Tem uma estatística do Barna Group, um estudo feito há alguns anos atrás já, mas reflete bem a proporção na igreja ocidental, que diz, medido assim em pesquisas, que 3 em 5 jovens abandonam a igreja e alguns abandonam a fé a partir dos 15 anos de idade na transição para a vida adulta, né? Então, entre os 18 e 29 anos, uma transição que começou lá nos 15 anos de idade. Então, 3 em 5 jovens têm abandonado a igreja. Aí, essa pesquisa vai tentar entender o porquê, qual o motivo, né, do afastamento desses jovens, dos jovens adultos da igreja. E um dos 6 pontos que a pesquisa identifica é que a igreja é apontada como inimiga da ciência. E essa tem sido uma razão, uma justificativa que muitos jovens estão apontando para deixar a igreja e alguns até a fé. Ora, nós temos um campo de trabalho enorme aqui. Não vem ao caso as outras 5 justificativas, mas eu gostaria muito de trabalhar nessa e me sinto vocacionado para trabalhar nesse campo. Espero que você também assim possa fazer. Pois eu queria que você refletisse agora e tentasse lembrar como é que tem sido ou como é que foi a sua experiência pessoal na sua igreja quando o assunto é interação fé e ciência. Quando você lembra lá na tua igreja de alguma ocasião em que fé e ciência foram tratadas, foram abordadas na escola dominical, no púlpito, num acampamento, numa conversa com o pastor, numa conversa entre irmãos, ou até num evento, numa programação organizada. Qual que é geralmente o estilo desse engajamento, a forma do engajamento? Ela se dá na maioria das vezes como um diálogo, uma conversa onde os dois lados são ponderados, tem diálogo, tem voz, ou geralmente ela se dá na forma de um debate, né, onde eu vou trazer um ponto de vista que vai debater, né, com outro que é, por definição, contraditório, né, ou antagônico. Como é que tem sido na sua igreja? Eu confesso que na maioria das igrejas que eu tenho conhecimento, ou na minha própria experiência, sempre ciência e fé apareciam na forma de debate, onde eu precisava vencer o debate. E geralmente quando era feito dentro da igreja, eu armava um circo dentro da igreja, trazia o pastorzão lá, fera em teologia, sistemática, super articulada em teologia filosófica,
e trazia ali o estudante de biologia, primeiro ano da faculdade, para ser malhado em praça pública lá na igreja, para que um ponto seja vitorioso sobre o outro. Agora pense na sua experiência na universidade ou na academia. Você já teve a oportunidade de ver ciência e fé em conversa na academia? Como é que foi? Foi na forma de debate ou foi na forma de algum diálogo construtivo, onde um lado respeita o outro lado? Não estou falando que concorda, mas que respeita e engaja num diálogo com o outro lado. A mesma coisa eu vejo na igreja, e que eu vejo na igreja eu também vejo muitas vezes na academia, só que agora o pêndulo pesa para o outro lado, onde geralmente na universidade pública você vai armar o circo para trazer o seminarista ainda despreparado para que o professor acadêmico consiga crescer sobre ele e provar o seu ponto num debate muitas vezes injusto, né? Pois bem, o que eu queria dizer é que essa forma de tratar do assunto sempre acaba enfatizando ou cristalizando uma ideia de que existe um conflito necessário entre fé e ciência. Os dois lados estão, por definição, em oposição de forças. Dependendo de onde eu parto, eu vou torcer para que um lado ganhe, já sabendo que o outro tem que perder. Agora, a gente vê isso de maneira muito clara quando o assunto se torna polêmico, né? Ou quando o centro da discussão vira uma polêmica, e vira uma polêmica popular, né? Cai no gosto do povo, na boca do povo. Você deve lembrar lá em 2013, quando o bóson de Higgs foi descoberto, né? O previsto e depois verificado experimentalmente, que falava-se da partícula Deus, lembra disso? O tanto de manchete de notícia que saía na mídia falando a partícula Deus, aquela que prova ou desprova a necessidade de Deus, não precisamos mais de Deus, era o discurso dos ateus. Ou talvez aquela manchete que saía no meio dos crentes. Quem são esses cientistas falando que agora existe uma partícula Deus? Que negócio é esse? Sendo que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, era a maior bobagem. O nome da partícula Deus aí não tinha nada a ver com prova de Deus, nem muito menos com ação divina, nem de um lado nem do outro, né? Mas lá vinha mais uma polêmica do nosso tempo aí. Depois, se você voltar, lá em 1925, no Tennessee, teve o famoso julgamento de Scopes, que ficou cristalizado na história também como um debate entre fé e ciência, onde a teoria da evolução foi impedida de ser ensinada nas escolas públicas do Tennessee. Né? Foi um debate entre dois pontos de vista cheios de complexidades políticas, culturais, familiares no meio, mas, obviamente, transparece para a gente hoje, cristalizado como um conflito entre fé e ciência. Se você volta mais um pouco lá na Universidade de Oxford, 1860, o debate sobre teoria da evolução entre Huxley e Wilberforce, né? um bispo da igreja anglicana. Também, de novo, um daqueles eventos que cristalizaram a necessidade de embater, né? De combater, entrar no embate com o outro lado. E quem não vai lembrar do clássico conflito, aí, o caso de Galileu, né? Mais um deles que cristaliza ou apenas evidencia a única visão de que existe um conflito entre ciência e fé. Pois bem, todos esses casos e inúmeros outros, muitos outros que já passaram e outros que virão ainda pela frente, ajudam a construir devagarzinho o que ficou conhecido como um conflito entre a ciência e a teologia. Cristalizado nesse livro de Andrew White, 1896, e muito citado pelos crentes, pelos não crentes de todos os lados, dizendo que há um conflito necessário entre fé e religião. Meus caros, entendam, isso é um mito, isso é uma construção. A ideia ou pressuposto de que os dois lados estão necessariamente num combate onde um vai vencer o outro é um mito construído ao longo da história. Se você quiser desconstruir esse mito, fazer uma leitura mais profunda, não fique só nesse livrinho não. Daqui a pouco eu vou sugerir um outro para você. O que importa é que esse assunto e essa ideia do mito permeou tanto dentro da igreja quanto dentro da academia secular. E os dois lados passaram a utilizar esse mito como arma na maneira de lidar com a interação entre fé e ciência.
De modo que a única forma de eu aproximar fé e ciência é através de um palco de debate e jamais construindo alguma coisa juntos. Mas se a gente for descristalizar é boa, né? Se a gente for desconstruir esse mito, eu sugiro que você dê uma olhada nesse livro lançado pela BC2 com a Thomas Nelson Brasil, chamado Terra Plana, Galileu na Prisão e Outros Mitos sobre Ciência e Religião. São 25 capítulos, cada um desconstruindo um dos 25 mitos aí mais famosos que ajudaram a construir essa ideia de combate entre os dois lados. Tá bom? Agora olha só, na história da interação entre fé e ciência, eu queria que você soubesse hoje que existe muito mais do que apenas essas polêmicas. Tem muito mais coisa além do que esses mitos polêmicos. E eu falei um pouco disso ontem. Na minha ilustração aqui, interação entre fé e ciência não é só a pontinha do iceberg que a gente enxerga fora d'água. Existe muito mais coisa debaixo d'água e muito mais coisa importante debaixo d'água. Eu sou um engenheiro naval, então eu gosto de falar nas minhas aulas de hidrostática que 70% do iceberg está debaixo d'água, só 30% aparece, qualquer que seja o tamanho ou a forma do iceberg, viu? Pode até ser o gelo no seu copo d'água, é a mesma proporção. Agora, a gente vive vendo essas polêmicas que estão fora d'água. E muitas pessoas querem apenas habitar nas polêmicas e não enxergam que existe algo muito mais profundo debaixo d'água. Nós somos de fato atraídos pelos pontos polêmicos. Gente, quem não gosta de uma grande polêmica, né? Que sociedade que não gosta de uma polêmica, que não gosta de ver sangue no octógono, né? No ringue de batalha. Quem não gosta de uma polêmica? Eu odeio lutas de qualquer natureza. Eu não posso assistir boxe, nem luta livre, nem MMA. Eu não suporto assistir nenhuma luta desse tipo. Mas, usando a brincadeira aqui, a gente gosta de ver briga em novela, né? A sociedade espera por uma polêmica ansiosa. E na ciência e fé é assim também. Quando aparece um assunto polêmico, nós somos necessariamente atraídos. A gente quer saber por que tem essa polêmica, de onde ela vem, como é que ela se resolve, quem está falando, não é? Agora, lembre-se que somos atraídos pelos casos que estão no topo do iceberg. E eu sei justamente quais são os principais casos que atraem a nossa geração hoje. É teoria das origens cósmicas ou teoria das origens biológicas. Ou seja, Big Bang e teoria da evolução. E muita gente vai achar que o debate entre fé e ciência se resume a esses dois pontos que estão fora d'água. As duas grandes polêmicas. Teoria da evolução, pum. Big Bang, tá lá em cima. Ou seja, vou debater sobre ciência e fé na minha igreja é um dos dois assuntos. Vou falar de ciência e fé na universidade? É um dos dois assuntos. Queridos, existe muito mais coisa, e muito mais coisa importante embaixo d'água. Pensa na sua irmãzinha da igreja que cresceu contigo, e ela decidiu estudar biologia na faculdade. Você conhece, ela está na igreja contigo todo domingo, crente fiel, está na sua sala de escola dominical, e começou a fazer uma carreira na área biológica. Agora pensa no seu outro irmão, talvez você, que também vai lá fazer sua carreira na área de astronomia ou cosmologia. Os dois vão ter contato tanto com teoria da evolução quanto com Big Bang e vão estudar com muita profundidade esses assuntos. Mas continuam crentes fiéis lá na igreja, fervorosos, servos de Cristo, boa teologia. Ok? Agora olha só. Lá na sua igreja tem o seu pastor. Servo fiel, estudioso, bom pregador, brilha a Cristo, reflete a luz de Cristo do púlpito, excelente servo. Esse seu pastor provavelmente saiu do colégio direto para o seminário. Nunca teve uma formação profunda em ciências naturais. Ele nunca estudou biologia e nem cosmologia como os outros dois irmãos jovens lá da sua igreja. Agora, essas coisas não passam pela cabeça dele na profundidade que passará pela cabeça dos dois irmãozinhos da igreja. Ou por muitos jovens que estão com questionamentos na sua igreja nesse momento. De repente aparece o Joãozinho lá na aula de escola dominical e solta uma pergunta. Pastor, mas e esse negócio da idade do universo? Pastor, e esse negócio aí de mutação
da teoria da evolução? Qualquer coisa. Ora, o pastor pode responder de algumas formas. Se ele tiver algum preparo, ele vai responder adequadamente. Mas se ele não tiver preparo, às vezes nem entendeu a pergunta do Joãozinho, pode ser que ele vá pela arrogância dizer: Joãozinho, esquece essas coisas, mexe com isso não, isso é coisa do diabo. Ou vai falar assim: Joãozinho, isso aí já está resolvido, eu já li num blog, igual eu falei ontem, eu já fiz uma pesquisa, já fiz a pesquisa, tenho aqui a resposta para você, a resposta pronta. Ou ele vai ser humilde e vai falar: Joãozinho, não faço ideia do que você está falando, não sei, não tenho uma resposta para você, nunca estudei isso a fundo. Agora olha que interessante, nós precisamos aprender a pastorear irmãos da nossa igreja que vão trazer perguntas genuínas e sinceras e muitas vezes motivados pelos pontos polêmicos. Muitas vezes motivados pelo que está fora da água. E eu queria que você entendesse o que eu vou falar agora no melhor do espírito de Efésios 4,16. Porque eu creio que todo o corpo de Cristo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. E eu acho que existe um papel de edificação para você, junta, bem lubrificada, cristão na ciência dentro da sua igreja. Porque nós somos atraídos pelos pontos polêmicos, mas a nossa função pastoral aqui é mostrar que existe algo mais profundo. É usar as iscas dos pontos polêmicos, usar as iscas, porque elas atraem as pessoas, assim como uma lâmpada atrai a mariposa. Mas levar essas pessoas para baixo. O movimento que eu quero propor é: você tem que levar o seu irmão para as profundezas e não deixar ele habitar nas polêmicas de fora d'água. Você tem que mostrar para ele que existe coisa mais profunda, mais interessante e mais importante lá embaixo. Olha só, muitas vezes o pastor e o seu irmãozinho lá da fé, o Joãozinho, vão precisar buscar ajuda nesse exercício pastoral. E talvez a ajuda seja justamente você que está no meio do caminho. Ajude-os a fazer as perguntas corretas. E ajude-os a perguntar corretamente. São duas coisas distintas aqui. Saber o que perguntar e saber como perguntar. Colocar bem um problema. Às vezes o que o Joãozinho está perguntando, ele não faz ideia do que ele está perguntando. E às vezes o pastor não entende o que o Joãozinho pergunta. E vice-versa. Às vezes precisa de um tradutor no meio do caminho, que vai falar assim: não, peraí, Joãozinho, você precisa perguntar dessa forma aqui, o que você quer saber de verdade é isso, eu te ajudo. Pastor, ele quer saber tal coisa, o que muda na teologia dele se ele pensar assim, por exemplo. Então você, no meio do caminho, também tem a função de ajudá-los a avaliar as respostas adequadamente, funcionando como um intérprete de dois meios ou de duas pessoas que às vezes não se entendem, não por má vontade, às vezes porque elas não falam a mesma língua e não foram preparadas para interpretar o campo do outro. Por isso, meus queridos, eu queria trabalhar com vocês agora como é que a gente pode fazer isso. E eu vou trabalhar aqui no nível de conselhos. E está muito relacionado com as virtudes que o Marcelo falou até agora. Ok? Então, entendam aqui como conselhos, muitos deles eu não vou explicar o porquê, eu vou dizer que eu aconselho assim com base na minha experiência. E eu estou me colocando como uma pessoa do meio, como alguém que está ali no meio do caminho, tentando, olha que interessante, pastorear uma geração sobre a qual talvez eu tenha alguma influência por ser um professor universitário e um presbítero dentro da minha igreja, mas ao mesmo tempo ajudar a pastorear pastores. Pastores que precisam aprender que nesse campo eu tenho que ter algum tipo de profundidade e conseguir interpretar o outro lado também. E muitas vezes, na maioria das vezes, o pastor não vai fazer isso sozinho. Ele vai precisar de uma equipe para pastorear e talvez você faça parte dessa equipe de tradutores. Okay? Então coloque-se na pessoa do meio e vamos ver como é que a gente, nós cristãos na ciência, vamos tentar lidar com esses problemas ou essas situações. E essa era uma resposta, se não me engano, que o José Bezerra perguntou ontem, né? O que eu aconselharia a gente a fazer na igreja? Primeira coisa, seja humilde e amoroso. No contexto da igreja, não cabe arrogância. A única postura possível sempre é a postura da humildade
no contexto do amor fraternal. Marcelo falou disso agora. Se você tratar um irmão seu da igreja que tem uma dúvida sincera, por mais elementar que ela seja, se você tratar com arrogância, você não está sendo amoroso. Não espere que as pessoas tenham as mesmas dúvidas que você ou que estejam no mesmo estágio de entendimento que você já está. Haja com amor. E talvez isso signifique voltar sempre ao básico e explicar sempre o fundamental, muitas vezes. É igual educar filhos. Mas por que ele não entende? Por que ele não aprende? Haja sempre com humildade em amor. Você já ouviu falar dessa efeito Dunning-Kruger aqui, ó? O efeito Dunning-Kruger ele fala o seguinte, é uma relação no eixo vertical de autoconfiança com conhecimento. E ele explica mais ou menos assim, ó. Quando você está aqui embaixo, quando você não conhece nada de algum assunto, você não tem autoconfiança nenhuma sobre aquele assunto. Ou seja, não sei do que se trata. Só que dali a pouco você lê um ou outro livrinho aí, ó. Você assiste um documentário, ou você assiste uma palestrinha, ou você já leu um folheto, dá aquela sensação de que eu já sei de tudo. Gente, na interação de fé e ciência acontece muito isso. O pastor já leu um blog de alguém, ele já leu um folheto, ele teve uma aula no seminário sobre ciência e fé, ou o irmão da igreja já assistiu uma palestra de alguém. Já estou em cima da carne seca. Já sei de tudo, eu confio plenamente naquilo que eu já fui esclarecido. Só que aí passa um tempo, se ele continuar estudando um pouquinho mais, aí ele fala, eita, esse negócio é mais complicado do que eu imaginava. A autoconfiança diminui. Aí ele começa a estudar, talvez ele vai fazer uma faculdade, alguma coisa aí nesse assunto, ele vai falar, eita, nunca vou entender isso. Até que ele vai fazer um doutorado, opa, já está começando a fazer sentido. Um dia, quando ele virar um Marcelo Cabral, um Alistair McGrath, ele vai falar assim, cara, confia em mim que esse troço é complicado. Ok? Então é um gráfico de confiança por conhecimento. Quem faz doutorado sabendo dessas coisas que eu estou falando, né? Você passa por aquele vale da morte e depois você ressuscita com alguma certeza naquilo que você fala. Tudo bem que esse gráfico aqui é uma brincadeira, foi prêmio Ig Nobel do ano 2000. O prêmio Ig Nobel é aquele que faz zoeira com a ciência, né? Mas tem um fundinho de verdade. Muitas vezes a gente baseia a nossa autoconfiança ou eleva a nossa autoconfiança com a ideia de que a gente já adquiriu conhecimento suficiente numa área. E a gente não está sendo humilde e muito menos visionário. A gente está sendo cego. Segundo conselho, estude, estude, estude. Sempre então tem muito para você aprender. Sempre vai ter o que saber mais com outras pessoas. E pode ser que a sua autoconfiança esteja de fato mascarada por pouco estudo. Afinal de contas, quanto mais você estuda, mais noção do desconhecimento você tem. Mas também muito mais conhecimento você adquire. Então, nesse assunto interação entre fé e ciência, você vai ter que estudar muito. E de dois lados, tanto do lado científico quanto do lado teológico. Então, tem muito chão para caminhar. Agora, ao mesmo tempo, eu aconselho que você amplie os seus horizontes de ideias. Tenha o que eu chamo de visão periférica. Porque provavelmente, muitas vezes, você cresceu dentro de um aquário. Você está dentro de uma bolha, de uma cápsula de ideias, de influências, de opiniões. E somente olhando fora desse aquário para um oceano que existe lá fora que você vai ter ideia do que você pensa em relação ao resto do mundo. Muitas vezes as nossas ideias estão contaminadas ou viciadas pelo aquário onde a gente foi criado. E nesse assunto fé e ciência, é importante você ter uma ideia do que existe lá fora. Abra os seus horizontes. Saia do seu aquário. Como que a gente faz isso? Primeira coisa, reconheça as fronteiras do conhecimento. Saiba que existe um limite até onde você já chegou, mas que você pode conhecer mais depois. E aí você está empurrando a fronteira do conhecimento para lá. E que nessa área de ciência e fé, talvez nós estejamos na fronteira do conhecimento científico e tecnológico em muitos aspectos. Falei tecnológico, não, teológico. Na fronteira do conhecimento científico e teológico em muitos aspectos. Porque a gente está desenvolvendo teologia e ciência nas pontas de conhecimento da humanidade. Tem coisas ainda que não têm resposta agora, mas com o avanço da fronteira do conhecimento passarão a ter. Quem sabe um dia.
Outra coisa é reconhecer também os limites desse conhecimento. A ciência não dá conta de explicar tudo, como eu disse ontem. Tem coisas que a ciência não vai explicar. Tem coisas que a teologia não vai explicar, porque está fora do seu alcance. Então, reconhecer as fronteiras e os limites do conhecimento de cada campo é muitíssimo importante nessa área de interface. Outro conselho, estude outras áreas e estude outros autores. É uma coisa você ficar ouvindo só a mesma playlist de ideias, todos os dias a mesma coisa. Saiba que existem outras vozes, outros livros, outras pessoas que você reconhece como cristãos, irmãos na fé, que pensam diferente de você, inclusive escreveram diferente daquilo que você já leu. Então, além de expandir os seus horizontes, expanda a variedade de ideias em todas as direções. Não adianta expandir o horizonte olhando numa direção só. Olhe 360 graus e leia outros autores. Ao mesmo tempo, estude com outras pessoas. Não faça disso um empreendimento solitário. A gente aprende muito num campo que tem opiniões diversas, ouvindo opiniões diferentes de maneira respeitosa. E a melhor forma para você ouvir opinião sincera e genuína é estando no meio de irmãos da fé, de quem você não duvida das intenções. Ou seja, use os vínculos fraternais da fé para poder confiar e ouvir a sinceridade do seu outro irmão, que às vezes vai ter uma opinião diferente da sua. Então estude junto com outras pessoas e assim talvez a sua dúvida vai esclarecer a dúvida de outro irmão, ou às vezes a pergunta de alguém vai esclarecer uma dúvida sua sem antes você ter perguntado. Essa foto aí é de um dos grupos da ABC2 lá em Curitiba. O Paulo e a Esther, eles abrem a casa deles lá cada 15 dias e fazem uma reunião da ABC2 na sala deles. É um dos grupos de estudo. Eles têm o maior prazer em estudar com outras pessoas. E eu aconselho que você comece a estudar com outras pessoas nesse assunto de ciência e fé, porque é muito prazeroso e a gente aprende muito mais. Além do que, eu brinco que a ABC2 é o maior clube de crente nerd do Brasil, né? Se você é crente, você é nerd, aí é a sua melhor reunião. E às vezes dá até casamento. Então vale a pena conhecer outras pessoas que pensam assim também. Outro conselho, ouça ideias diferentes. E a minha ênfase aqui está no ouvir, ouça. Diria o meu pai que nós temos 2 ouvidos e uma boca, então a gente tem que ouvir mais do que fala. Isso é verdade. Não esteja tão pronto para falar o que você pensa, mas esteja muito pronto para ouvir o que os outros têm a falar. Porque às vezes, no seu adiantar a sua fala, você suprime uma conversa, suprime um diálogo, suprime uma dúvida genuína, um questionamento importante. Então, ouça bastante, ok? Ouça bastante o que você tem para adquirir nesse campo. Agora, ter uma posição não elimina outros problemas. Pode ser que você tenha uma posição em temas polêmicos. O fato de você ter uma posição já fechada, e fechada eu digo, interpretada e que faça sentido para você, presta atenção porque talvez ainda existam problemas em aberto, mesmo na sua visão. Dificilmente essas visões de teoria da evolução e Big Bang respondem todas as questões. Elas sempre deixam uma pontinha de fora do cobertor. É óbvio que você vai fechar com a ideia que mais te cobre, não é? Senão você estaria sendo ilógico. Você não vai fechar com uma ideia que te deixa mais dúvidas do que a outra. Você vai fechar com a ideia que te deixa menos dúvidas. Mas é impossível você ter uma ideia que não te deixa dúvidas. Provavelmente, se você estudar um pouquinho mais, você vai encontrar pontos ainda a serem trabalhados, fronteiras do conhecimento que ainda não foram empurradas. Então não adianta ter uma opinião formada e falar, não, já me decidi, não quero mais saber, não tenho mais o que estudar ou não tenho mais o que resolver, a minha visão é perfeita. Ok? Cuidado então, que existem sempre problemas a serem tratados. Todos nós temos pontas para parar. Todos nós temos ainda onde polir na nossa ideia, uma coisinha a melhorar, porque a maioria das vezes são ideias de fronteira do conhecimento, tanto teológico quanto científico. Pode ser que daqui a alguns anos mude o entendimento científico
né? Como eu disse ontem, uma reforma na teoria, uma adição de conhecimento. Pensa o que era o conhecimento da biologia antes da genética, da descoberta do DNA. Isso é recente na nossa história humana. Pensa o que vai ser daqui a alguns anos também com as descobertas que vêm por aí. Então nós temos que estar sempre prontos para parar algumas pontas duplas. Por outro lado, saiba que interação entre ciência e fé não é a coisa mais importante da sua vida ou da vida da igreja, e nunca foi. Já dizia Agostinho lá que tem coisa mais importante do que a gente ficar discutindo como é que interpreta o mundo, como é que as coisas aqui funcionam. Essa discussão não leva ninguém para o céu. No máximo ela explica como é que os céus funcionam, não é isso? Para citar uma frase antiga. Então pense que essa discussão, esse assunto, não é a coisa mais importante da sua vida. Ou seja, você não tem direito de brigar por ele até as últimas consequências. Zele pela paz e pelo amor. E não faça disso a coisa mais importante da sua vida. Construa sobre fundações sólidas. Cuidado para você não construir e tirar conclusões sobre coisas que não estão bem fundamentadas, sobre especulações ou opiniões fracas. Estude bem as bases. De novo, cuidado para suas polêmicas não habitarem em icebergs que têm pouco fundamento debaixo d'água. E quando eu falo levar para as profundezas, é justamente isso, é fortalecer as bases. Muitos daqueles que saíram da igreja justificando que a igreja é inimiga da ciência, provavelmente saíram porque as suas polêmicas foram evidenciadas e não tinham bases sólidas onde justificar ou onde apoiar uma boa interação entre fé e ciência. Eu tenho certeza de que se as bases forem mais sólidas, a nossa relação entre fé e ciência será muito mais saudável. Não reduza a interação entre fé e ciência a apenas dois assuntos, evolução e Big Bang. E cuidado para não cair nessa armadilha, porque para muitas pessoas falou de fé e ciência vai ser dois ovos fritos. Vai ser só Big Bang, vai ser só teoria da evolução. Quando o assunto ficar só nesses dois temas, fala, opa, peraí, vocês não estão esquecendo de mais nada, não? Vocês não estão esquecendo que ciência é ferramenta de Deus para o homem conhecer como é que o mundo funciona? Que tem capacidade e potencialidade de glorificar o nome de Deus aqui no mundo, que a gente está fazendo ciência como um empreendimento humano, que ela é falha, mas também mostra tudo aquilo que está debaixo d'água. E não deixa o assunto ficar só em duas polêmicas apenas. Há muito mais debaixo da linha d'água. Quando eu falo que o que há debaixo da linha d'água é conversa para outro dia, é porque hoje não vai dar tempo de eu explicar o que é que eu acho que é fundamental e está debaixo da linha d'água. Okay? Isso aí é assunto para outro dia e para muitos dias. Mas eu diria que não é teoria da evolução e Big Bang. O que está debaixo da linha d'água tem muito mais a ver com o livro do Alistair McGrath, que foi sorteado hoje, tem muito mais a ver com o que o Marcelo falou, com o que o Guilherme vai falar, com outros assuntos que nós trataremos e já tratamos em outros livros e seminários da ABC2. Porque, graças a Deus, a ABC2 tem se focado muito nos fundamentos e no que está embaixo d'água. Lógico que existem polêmicas que são visíveis, mas elas não são nem a maioria e nem o mais importante do diálogo. Vou repetir isso pela 1000ª vez. Dá uma olhada aqui nessa listinha. Isso aqui é uma foto da minha parede aqui na frente, onde eu estou fazendo um exercício aí de listar uma sequência de livros para leitura nesse assunto de fé e ciência. Então se alguém me perguntar assim, ó, Gustavo, que livro que você lê primeiro? Qual que você lê depois? Eu nunca li nada, por onde que eu começo? Eu estou tentando montar um caminho de leitura aí de alguns livros que eu já li. A grande maioria desses livros são livros da nossa série da ABC2. Ok? Os que estão em azul é porque ainda não estão em português. São livros que eu acho fundamentais, mas que ainda não foram traduzidos. Agora, olha que interessante. Quantos desses livros aí, já que eu estou chamando isso aqui de uma visão importante e profunda da interação entre fé e ciência, quantos desses livros vocês acham que se dedicam a Big Bang ou teoria da evolução? Porque se esses forem os dois únicos assuntos de interação entre fé e ciência, todos os livros da ABC2 tinham que tocar nesse ponto, né? Não tem como não tocar no assunto sem tocar nesse ponto.
Queridos, são só esses daqui de baixo, ó, esses grupinhos, dos quais só 4 estão em português na nossa série até hoje. Tem muita coisa, e tem o que eu estou chamando de tronco principal aqui em cima, essa coluna do meio. Eu leria todos esses antes de chegar, por exemplo, nas polêmicas de evolução e de Big Bang. Aqui no caso eu estou circulando só os de evolução. Aqueles ali de cima que estão achurados, eles tocam no assunto de teoria da evolução, en passant, mas até como exemplo, mas não fazem do assunto o seu tópico principal. Então tem muita coisa para ler, para estudar, para explicar, para discutir, antes da gente ficar habitando somente nos 4, 6 livrinhos ali das polêmicas. Ok? Portanto, não se alimente apenas de polêmicas. Ninguém vive só de ovo frito, por mais gostoso que seja. Ninguém vive só de ovo frito. Não adianta achar que você vai crescer no conhecimento de fé e ciência se você só ler, só estudar, só debater, só falar de teoria da evolução e Big Bang. Tem muito mais substância. O campo é mais rico do que ovo frito. Tem outros assuntos igualmente interessantes e muito mais importantes. E agora, não viva para alimentar as polêmicas. Isso é uma atitude importante. Cuidado para você não ser um fomentador de polêmicas, aquele que põe lenha na fogueira, que joga álcool na churrasqueira. Cuidado, pessoal, para a gente não voluntária ou involuntariamente ficar alimentando polêmicas no seio da igreja, quando, na minha opinião, existe coisa mais importante debaixo d'água. E muito menos faça dessas polêmicas a sua bandeira. O que eu quero dizer com isso? Não viva para alimentar polêmicas, nem vista a camisa de uma polêmica. Do tipo, o meu ministério é esse, é derrubar teoria da evolução na igreja, ou é provar que Big Bang encaixa com a fé, ou qualquer que seja. Não faça disso a sua bandeira, não viva o seu ministério para isso. Isso não é central e nem é necessário na fé do crente. Gente, a minha avó morreu em Cristo sem nunca entender nada de teoria da evolução, de Big Bang, sem ter ideia do que é um átomo, do que é uma célula. Bom, reprodução ela entendia como é que funcionava, senão eu não estaria aqui. Mas ela não entendia absolutamente nada cientificamente desses assuntos. Onde é que ela está agora? Ela está com Cristo. Porque isso não é necessário e nem suficiente para a salvação dela. Agora, conhecer a Cristo, essa é a bandeira que a gente tem que carregar. A sua bandeira é Cristo. Esse assunto enriquece a fé do crente. Mas ele tem, às vezes, o potencial de estragar nossos relacionamentos na igreja se a gente der valor demais. Se a gente achar que a nossa vida se transforma num ministério científico dentro da igreja. Cuidado com isso, sejam pastorais nesse assunto. E muitas vezes você tem que se lembrar de Paulo nesses assuntos aí. Quando ele fala que às vezes você tem que deixar de consumir carne sacrificada a ídolos, por amor aos seus irmãos. Às vezes os seus irmãos da igreja não estão prontos e vão se escandalizar por tratarem desses assuntos. Então, meu querido, não trate disso na frente deles. Por mais que você esteja já confortável sabendo que essa carne não oferece risco nenhum, porque aquele ídolo é um ídolo de pedra e não tem poder nenhum, já que aquela carne é a criação de Deus. Não é assim que está lá em Paulo? Agora, por amor aos seus irmãos, pelo zelo pelo corpo de Cristo, porque você é uma junta que quer fazer o corpo crescer, trate disso com amor e às vezes isso vai significar que na tua igreja você vai ter que ficar caladinho e não empunhar uma bandeira dizendo que eu sou o cientista cristão da minha igreja e se eu tiver que falar, eu vou falar todas as verdades na sua cara. Então cuidado com essa atitude. Bom, é uma atitude muito pastoral e amorosa. Agora, dentro da ABC2, no seu grupo de cristão nerd, lá naqueles que você já conhece, que gosta desse assunto, que tem bala na agulha para conversar com você, que tem conteúdo, faça disso um deleite, um prazer, na certeza de que você está enriquecendo a sua fé, desenvolvendo ciência e tecnologia para a glória de Deus. E isso enriquece a vida do crente, enriquece a fé do crente. Eu não conheci até hoje algum crente sincero que tenha enfraquecido a sua fé
por ter se dedicado ao estudo sério da interação entre fé e ciência. Eu já ouvi críticas dizendo que misturar fé com ciência vai levar à apostasia e de que considerar esses assuntos é uma porta de saída da igreja. Já ouvi críticas assim, mas eu nunca vi, nunca experimentei, não conheço ninguém que seja crente sincero que estudou esses assuntos que não teve a sua fé fortalecida. Porque se você estuda isso de maneira correta, entendendo as coisas no seu devido lugar, eu creio que a nossa compreensão do mundo, de nós mesmos e de Deus é aprofundada. Quero conhecer casos, se alguém puder me mostrar casos de crentes verdadeiros que ao estudar interação em fé e ciência tiveram sua fé enfraquecida, eu quero conhecer para poder estudar. Resumindo, meus irmãos, para terminar, acho que já passei bastante do meu tempo aqui, era uma palestrinha curta, né? Vocês estão cansados. Resumindo, Tom Jobim, interação entre fé e ciência não é um samba de uma nota só. Okay? Não dá para tocar uma tecla só. Big Bang, evolução, evolução, não. Tem muito mais coisa. É uma harmonia muito mais rica. Tem outras notas e tem muito mais profundidade do que esse assunto. Talvez se as nossas igrejas estivessem preparadas, e talvez você tenha aí um chamado ministerial para preparar a sua igreja, para ser a pessoa do meio, para ser luz tradutora nessa interface fé e ciência, nós não teríamos 3 em 5 jovens saindo da igreja e alguns deles culpando a igreja como inimiga da ciência. Porque eu creio que a maioria deles teve uma visão superficial das polêmicas, muito maltratadas e mal resolvidas na sua experiência de igreja. Se você enxerga como um campo ministerial, pastoral da tua vida, trabalhar para o reino, nesse ponto aqui, use as iscas na hora certa, mas tire as pessoas da superfície, aponte elas para baixo. E a sua atitude é cheia de virtudes, cheia de cuidados, mas em última instância cheia de amor pelo corpo de Cristo e amor pelo próprio cabeça da igreja. Por isso, meus irmãos, que o moto da ABC2 não é ciência a qualquer custo, ciência a qualquer preço, vamos cientificar a igreja, vamos não. É grandes são as obras do Senhor, dignas de estudo para quem as ama. Quem ama o Senhor e sabe que as obras são dele, se regozija no estudo da sua criação. Quem não acredita que as obras da criação são obras de Deus, criadas por ele, e isso é pressuposto de fé, não vai se regozijar no estudo delas diante de Deus. Vai ter prazer em estudar o mundo, mas não vai dar glórias ao Deus Criador pelas obras que ele fez. Então que Deus nos abençoe, espero ter sido útil para o seu ministério pastoral, talvez falando um pouco aqui no nível de conselhos e da experiência. Eu creio que se o Marcelo pegasse esses nossos slides, ele traria para a gente aí as bases das nossas virtudes cristãs e até nos ensinaria direitinho de onde vem a necessidade de fazer isso, mas eu falo aqui com a voz da experiência, sem muita justificativa profunda, mas espero ter sido útil nessa noite para o nosso ministério. Tá bom? Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela atenção. Aninha, devolvo para ti a palavra.